That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Ouvintes, hoje iremos o mais longe que já fomos aqui nos Ecos do Universo. A gente vai fazer uma daquelas viagens que começa com uma pergunta enganosamente simples, mas que termina num abismo profundo de mistérios. Esses questionamentos, Rodrigo, são simplesmente os melhores. Mas agora, qual é essa pergunta? Quão longe você consegue enxergar? Pensa comigo um pouquinho. Agora mesmo, aí perto de você, ouvinte, onde você estiver, olhe para o seu arredor. Você possivelmente vê as paredes, alguns eletrodomésticos, algum humano ou mamífero querido. Mas se você estivesse num campo aberto, numa noite escura, olhando para o céu, até onde vai a sua visão? Bom, a primeira coisa que vem à mente são as estrelas. Algumas delas estão a uns bons anos-luz de distância. Mas com um telescópio, a gente vai muito além. Galáxias a milhões, bilhões de anos-luz. Só que tem um limite nisso também, certo, Rodrigo? Tem sim, Marco. E esse limite é uma das ideias mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais humilhantes que a astronomia nos oferece. Estamos falando do universo observável. Universo observável. E esse é o nosso tema de hoje. Sabemos que o nome parece óbvio, mas esconde uma sutileza enorme. Não é simplesmente tudo que a gente já viu com telescópios, é mais profundo que isso. Existe uma diferença entre os termos observável e observado. Exato. O universo observável é a região do cosmos de onde a luz ou qualquer outra radiação eletromagnética teve tempo suficiente para chegar até nós desde o Big Bang, o começo de tudo. Dizer que algo está dentro do universo observável não significa, necessariamente, que a gente já apontou um telescópio para lá e observou. Significa que, em princípio, a radiação emitida por aquele objeto pode, porventura, nos alcançar. Já a porção observada, de fato, depende da nossa tecnologia, dos nossos instrumentos e também da nossa sorte. O Hubble, por exemplo, mostrou milhares de galáxias num pedacinho minúsculo do céu que antes parecia vazio. Mas ainda há muito mais dentro do nosso universo observável que a gente simplesmente não consegue detalhar com a tecnologia atual. Então vamos juntos entender esses limites. Pensa na idade do universo. As medições mais precisas, combinando a idade das estrelas mais antigas com a taxa de expansão, nos dizem que o universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. A luz viaja a uma velocidade finita. Então, qualquer objeto que esteja a mais de 13,8 bilhões de anos-luz de distância, bem, a luz dele simplesmente ainda não chegou aqui. Isso define o que a gente chama de horizonte cósmico. É a fronteira do nosso universo observável. Uma luz emitida além dessa fronteira, mesmo que tenha partido no instante do Big Bang, ainda não teve tempo de nos alcançar. E, por causa da expansão do universo, essa fronteira é ainda mais complexa do que parece. Porque o universo não é estático, parado. Enquanto a luz viaja em nossa direção, o próprio espaço entre a fonte dessa luz e a gente está se esticando. Então, quando a luz finalmente chega, a fonte original já está muito mais longe. Os cálculos atuais, levando em conta a expansão, indicam que o universo observável tem um raio de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz. Quase 46 bilhões de anos-luz. Isso dá um diâmetro de cerca de 92 bilhões de anos-luz. E o volume? O volume é algo em torno de 410 nonilhões de anos-luz cúbicos. Nonilhões é 410 seguido de 30 zeros. O número que não faz nem sentido no nosso dia a dia. Mas experimente ter a dimensão desse número com um papel, ouvinte. Vamos lá, pega um papelzinho e escreva 1 seguido de 30 zeros só pela farra. Esse é um exercício mental didático que nos ajuda a ter uma breve noção do imenso universo que estamos, mas ainda assim é difícil de conceber esse número.
Porém, voltando às questões conceituais, esse horizonte cósmico não é uma parede física. Não há uma placa dizendo fim do universo observável. É simplesmente o ponto além do qual a informação não pode chegar até nós. Se amanhã a gente desenvolvesse um telescópio infinitamente poderoso, ainda assim não veríamos nada além desse horizonte. Não porque não exista nada lá, mas porque a luz daquilo que está além simplesmente ainda não está aqui. Tudo bem. E aqui as coisas começam a ficar realmente estranhas. Porque se a gente olha para as direções opostas do céu, para a radiação cósmica de fundo de micro-ondas, conhecido como os ecos do Big Bang, a gente vê que essas duas regiões têm praticamente a mesma temperatura. São extremamente uniformes. O problema é que num universo com 13,8 bilhões de anos e uma expansão normal, essas duas regiões opostas estão tão distantes uma da outra que a luz nunca teria tempo de viajar entre elas. Nunca. Elas estão separadas por mais de 90 bilhões de anos-luz. Isso é o que os cosmólogos chamam de problema de horizonte. Como duas regiões que nunca estiveram em contato causal, que nunca puderam trocar informação nem energia, têm exatamente a mesma temperatura. É como se você colocasse duas panelas de água em fogões separados em cozinhas diferentes, sem nenhuma conexão entre elas, e as duas começassem a ferver exatamente no mesmo segundo, na mesma temperatura. Isso, em tese, não deveria acontecer. Não deveria, a menos que em algum momento no passado muito remoto, essas duas regiões tenham estado em contato. E é aí que entra a teoria da inflação cósmica. A ideia é que nos primeiros instantes após o Big Bang, numa fração de segundos inimaginavelmente pequena, o universo passou por uma expansão exponencial e violentíssima. Ele inflou em algo como 10 elevado a menos 32 segundos, algo infinitesimalmente pequeno. O universo cresceu de um tamanho menor que um próton para algo do tamanho de uma bola de basquete ou até maior. E não se enganem, ouvintes, essa distância em termos de dimensão é enorme. Um próton é muito, muito pequeno perto de uma bola de basquete. E o que isso resolve? Antes dessa inflação, todo o universo que a gente vê hoje, ou seja, essas duas regiões opostas do céu, separadas hoje por 90 bilhões de anos-luz, estava comprimido numa região minúscula, tão pequena que a luz podia atravessá-la inúmeras vezes. As temperaturas se equalizaram, tudo ficou homogêneo. Depois, a inflação esticou o espaço tão rápida e violentamente que levou essas regiões para longe uma da outra, muito além do horizonte cósmico original. E aí a expansão normal, mesmo que lenta, continuou. A inflação também explica por que o universo é homogêneo e por que a gente não vê monopolos magnéticos, que seriam esperados na teoria da grande unificação. Ela simplesmente diluiu tudo. É uma teoria elegante, mas é importante dizer, a inflação ainda é uma teoria. Ela é amplamente aceita porque resolve vários problemas de uma vez, mas a gente ainda não tem uma confirmação direta. Lembrando, ouvinte, que uma teoria, dentro do pensamento científico, é uma estrutura do pensamento com um grau significativo de confirmação teórica e matemática, a qual está sob o olhar da comunidade para que seja testada e, eventualmente, validada. Agora, voltando para o nosso universo observável. Dentro dessa esfera de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro, o que a gente tem? Bom, tudo o que a gente consegue detectar, direta ou indiretamente. Estrelas, planetas, nebulosas, buracos negros e algo como 100 bilhões de galáxias. Só na nossa Via Láctea, a nossa galáxia, são pelo menos 100 bilhões de estrelas. Agora, multiplica isso por 100 bilhões de galáxias e você chega em algo como 10 sextilhões de estrelas, ou 10 mil bilhões de bilhões. Só para a gente ter uma noção, o telescópio espacial Hubble fez uma imagem famosa, o Ultra Deep Field. Ele apontou para um pedacinho do céu que parecia completamente vazio. Ouvinte, vamos fazer um pequeno exercício mental. Imagine um pequeno grão de areia entre os seus dedos e estique o seu braço e tente observar esse grão de areia. É nessa imagem minúscula que apareceram milhares de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas.
Se você digitar no Google Ultra Deep Field e colocar em imagens, você vai ver do que estamos falando. Mas aqui vem a parte que mexe com a nossa cabeça. Tudo isso que a gente conhece, estrelas, galáxias, planetas, cometas, cachorro caramelo, capivara, buraco negro, tudo isso representa menos de 5% do que existe. Menos de 5%. Isso mesmo. O resto é composto por duas entidades misteriosas, a matéria e a energia escura. A matéria escura responde por cerca de 27% do universo. Ela não emite, não reflete nem absorve luz de nenhuma forma. É completamente invisível, mas a gente sabe que ela existe por causa dos seus efeitos gravitacionais. Por exemplo, a ideia mais bem aceita é de que as galáxias giram mais rápido do que deveriam, com base apenas se tivesse matéria visível. Tem alguma coisa ali, alguma coisa puxando a gravidade. E a gente consegue mapear a matéria escura indiretamente, através de um fenômeno chamado lente gravitacional. A massa de um aglomerado de galáxias curva o espaço ao seu redor, e essa curvatura desvia a luz de galáxias ainda mais distantes, formando arcos e imagens distorcidas. Medindo essas distorções, os astrônomos calculam quanta massa invisível está ali. E a energia escura? Essa é ainda mais estranha. Ela compõe uns 68% do universo. Enquanto a gente esperaria que a gravidade fosse desacelerando a expansão do universo, lá no fim do século passado, os astrônomos descobriram que, na verdade, a expansão está acelerando. E a energia escura é o nome que a gente dá para essa força misteriosa que está empurrando o universo para fora, cada vez mais rápido. A gente não faz ideia ainda do que ela seja. Pode ser uma propriedade do próprio vácuo, pode ser uma quinta força fundamental, pode ser algo que a gente ainda nem tem vocabulário para descrever. E essa aceleração tem uma consequência de longo prazo que é meio assustadora. No futuro distante, as galáxias que não estão gravitacionalmente ligadas à nossa vão se afastar tão rápido e vão estar tão longe que a luz delas não vai mais nos alcançar. O céu noturno vai ficar cada vez mais vazio. Mas isso nos leva a um outro conjunto de questões. Qual é o destino do universo? Existem 3 cenários principais. O primeiro, e o mais aceito atualmente, é o Big Freeze, ou morte térmica. A expansão continua, a energia escura permanece constante, as estrelas vão nascendo e morrendo cada vez menos, até que o universo se torne um lugar frio, escuro e vazio, com pouquíssima energia disponível. Não uma explosão, mas um apagar gradual. O segundo cenário é o Big Crunch. Se a energia escura em algum momento enfraquecer, ou se a quantidade de matéria e energia for grande o suficiente, a gravidade pode vencer a expansão e fazer tudo colapsar de volta. O universo pararia de expandir, começaria a se contrair e tudo seria comprimido novamente num ponto, e talvez para dar origem a outro Big Bang. E o terceiro cenário é o mais violento, é o Big Rip. Se a energia escura não for constante, se ela estiver aumentando de força com o tempo, ela pode chegar a um ponto em que supera não só a gravidade das galáxias, mas também as forças que seguram as próprias galáxias juntas. Depois, as forças que seguram as estrelas, os planetas e finalmente os próprios átomos. Num cenário de Big Rip, tudo, eu digo tudo mesmo, seria dilacerado pela expansão acelerada. Mas calma, ouvinte. Nenhum desses cenários vai acontecer amanhã. Estamos falando de dezenas de bilhões de anos, talvez até mais. A gente tem tempo. O que importa agora é que essas perguntas mostram como o nosso conhecimento é incompleto. E a gente vê essa incompletude também num problema mais imediato, que os astrônomos estão tentando resolver agora. Ah, Rodrigo, você está falando da tensão de Hubble, tema do nosso último Fronteiras do Infinito da semana passada. Exatamente, Marco. A crise de Hubble, ou a tensão de Hubble, é uma das maiores dores de cabeça da cosmologia atual. A gente precisa medir a taxa de expansão do universo, um número chamado constante de Hubble. E até aí, tudo bem. O problema é que existem duas formas principais de medir essa constante, e elas sempre dão resultados diferentes, além da nova forma que descrevemos na semana passada. Mas vamos rapidamente facilitar a sua vida aqui, ouvinte,
e passar umas infos rápidas sobre isso. A primeira forma usa o universo primitivo. A gente observa a radiação cósmica de fundo de micro-ondas com satélites como o Planck, e a partir das flutuações minúsculas dessa radiação, os cosmólogos calculam qual deveria ser a taxa de expansão hoje. Esse método nos dá um valor. A segunda forma usa o universo moderno. A gente observa supernovas do tipo 1A, que são como velas padrão. A gente sabe exatamente o quão brilhante elas são. Medindo o brilho aparente delas, a gente calcula a distância. E medindo o desvio para o vermelho, a velocidade de afastamento. Aí a gente calcula a constante de Hubble. E esse método dá um valor de 5 a 10% maior que o primeiro. Já o terceiro, deixamos para que você ouça o Fronteiras que temos disponível no Spotify ou YouTube. A diferença é estatisticamente significativa demais para ser explicada por um erro de medição. Ou um dos dois métodos está errado, e ambos são extremamente robustos, ou o nosso modelo padrão da cosmologia ainda está incompleto. Pode ser que haja algo que a gente não entende sobre a física do universo primitivo. Pode ser que haja um novo tipo de partícula ainda não detectado. Pode ser que a energia escura não seja constante, e isso favorece também o cenário de Big Rip. Ou pode ser que a gente precisa mesmo de uma nova física. Imagina a confusão disso, Rodrigo. Então, mas essa crise não é um fracasso, é uma oportunidade. É assim que a ciência avança. Alguém vai descobrir o que está causando essa discrepância, e isso vai nos ensinar algo fundamental sobre o cosmos. Talvez até a solução venha de observações de ondas gravitacionais. Talvez venha de telescópios ainda mais precisos. Talvez a solução venha de algum dos nossos ouvintes. O fato é que a gente está vivo no momento em que o modelo padrão do universo está sendo testado como nunca. E falando em testar modelos, sigamos aqui sobre o universo observável e sobre a sua própria forma. A teoria da relatividade geral de Einstein permite 3 geometrias básicas para o espaço-tempo. Uma delas é a geometria plana, como uma folha de papel infinita. Outra é a geometria fechada, positiva, como a superfície de uma esfera. Você anda, anda, anda e volta ao ponto de partida. E a terceira é a geometria aberta, negativa, como uma sela de cavalo ou uma batata tipo Pringles que se curva em direções opostas. A geometria do universo depende da densidade total de matéria e energia. Se a densidade for exatamente igual a um valor crítico, o universo é plano. Se for maior, é fechado. E se for menor, é aberto. As medições mais precisas, incluindo as da radiação cósmica de fundo, sugerem que o universo é plano, ou extremamente próximo da planície. Dentro de uma margem de erro, parece plano. E se esse universo é plano e infinito, então o universo total pode ser infinito em extensão, e isso é alucinante. Significa que há uma quantidade infinita de matéria, infinitas galáxias, infinitas estrelas. E num universo infinito, as probabilidades ficam malucas. Teorias especulativas, mas baseadas em física, sugerem que as combinações de partículas se repetem. Então, em algum lugar lá longe, existe outro planeta igual à Terra, com outro Marco e outro Rodrigo, gravando exatamente esse mesmo podcast. Só que talvez com uma diferença minúscula. Ou quem sabe, talvez até mesmo não. Isso aí já é o multiverso num contexto de universo infinito. Mas existem outras especulações. Alguns modelos sugerem que o universo pode ser finito, mas sem bordas, como a superfície da Terra. E nesse caso, se você viajasse em linha reta por tempo suficiente, você voltaria ao ponto de partida. Outros modelos, baseados na teoria das cordas, sugerem a existência de um multiverso de bolhas, onde o nosso universo é apenas uma bolha num oceano de outras bolhas, cada uma com suas próprias leis da física. E tem um detalhe curioso nisso tudo. Se o universo total fosse exatamente do tamanho do nosso universo observável, isso significaria que a Terra está no centro exato de tudo, e isso é extremamente improvável. É praticamente descartado. Então, ou o universo é muito maior que o observável, ou ele é infinito. A maioria dos cosmólogos aposta no infinito ou algo em pelo menos 250 vezes maior do que o observável. Isso daria um diâmetro de mais de 7 trilhões de anos-luz para o universo total. Mas talvez a gente nunca vai saber com certeza.
porque a gente nunca vai ver além do nosso horizonte cósmico. E, de certa forma, isso define a nossa realidade. O nosso cosmos é a bolha de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo que a gente pode vir a conhecer está aqui dentro. O resto, o universo não observável, é território da matemática e da especulação. E talvez até da filosofia. E é incrível pensar como a nossa compreensão disso mudou ao longo do tempo. Durante incontáveis gerações, a humanidade dependeu do mito para explicar as origens. Os mitos são belos, refletem os nossos medos e esperanças, mas não são a natureza da realidade. É uma visão antropológica. Há apenas alguns séculos, a gente começou a aplicar sistematicamente a matemática e o método científico. E olha onde chegamos. Só no início do século XXI, a gente descobriu milhares de planetas ao redor de outras estrelas, os também chamados exoplanetas. Detectou as ondas gravitacionais pela primeira vez e produziu a primeira imagem de um buraco negro, algo invisível aos nossos olhos. Lembrando que o termo cientista nem sequer existia antes do século XIX. Antes disso, os pesquisadores eram chamados de filósofos naturais. Em apenas algumas centenas de anos, fomos de filósofos naturais a pessoas que colocaram rovers em Marte. Em uma única geração, sondas espaciais visitaram os planetas exteriores, a Estação Espacial Internacional foi construída e telescópios como o Hubble e o James Webb nos deram imagens de galáxias tão distantes que a luz delas viajou por mais de 13 bilhões de anos para chegar aqui. E a gente literalmente está olhando para o universo bebê. O que a gente viu? Bom, vimos que o universo primitivo era diferente, mais homogêneo, menos estruturado. As primeiras galáxias eram menores, mais irregulares. Aos poucos, ao longo de bilhões de anos, a gravidade foi juntando a matéria, formando aglomerados, superaglomerados, aquela teia cósmica que a gente mapeia hoje. E ainda assim, a gente só está no começo. A gente não explorou nem o nosso próprio sistema solar direito. Tem luas de Júpiter e Saturno que podem abrigar oceanos subterrâneos. Tem a lua Titã, com lagos de metano líquido. Tem o planeta anão Plutão, que a New Horizons nos mostrou ser um mundo incrivelmente complexo. A gente ainda não enviou uma sonda para a estrela mais próxima. Quem dirá para as bilhões e bilhões de outras estrelas da galáxia? O universo tem quase 14 bilhões de anos. O nosso sistema solar tem 4,6 bilhões de anos. A vida na Terra existe há talvez 3,8 bilhões de anos. E o humano moderno existe há apenas algumas centenas de milhares de anos. O universo tem cerca de 56 mil vezes a idade da nossa espécie. Quase tudo o que já aconteceu no cosmos aconteceu antes da gente existir. A gente chegou ontem e estamos começando a fazer perguntas. A cada nova descoberta, novas perguntas surgem. A gente não sabe o que é energia escura. A gente não sabe o que é matéria escura. A gente não sabe se o universo é infinito. A gente não sabe por que a constante de Hubble não fecha. A gente não sabe se existem outras dimensões. A gente também não sabe se o multiverso é real. E a gente nem sabe ao certo por que existe algo em vez de nada. E talvez a gente nunca saiba todas as respostas. Mas a graça está na jornada e não no destino. Porque no fim das contas, o universo observável é a nossa casa. É o pedaço do infinito que a gente pode chamar de nosso. E é um pedaço vasto, belo, misterioso e cheio de perguntas. Enquanto houver perguntas, vai existir ciência. Enquanto houver ciência, haverá maravilhamento. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.